Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Bom, aqui é a Proluana novamente, certo? Esse vídeo vai ser direcionado para o pessoal do sétimo ano, que nós estamos entrando no novo conteúdo, que é Prepositions of Time, tá? Esse conteúdo vai estar na página 31 do módulo, que se vocês puderem ver um pouquinho, 31 e 32, tá certo? Para vocês poderem estar dando uma revisada. Bom, eu vou deixar um slide com a explicação, certo, do conteúdo. E aí, qualquer dúvida, vocês podem estar mandando para mim. Eu vou especificar de uma forma simples, de uma forma básica, até porque quando a gente fala de prepositions in English, é um assunto muito amplo, muito grande, e assim, as preposições, principalmente as preposições in, on e at, que é essas preposições que nós vamos falar, elas têm vários usos dentro da língua inglesa, tá certo? Então, assim, quando nós falamos de time, é especificado para tempo. Então, nós vamos falar dessas prepositions in, on e at, voltadas para falar de tempo, certo? Qual o uso delas especificamente? Então, assim, tô colocando esse vídeo aqui para vocês, só para resumir um pouquinho do que a gente vai falar, e aí eu vou fazer um slide, vocês vão ver, na verdade, um slide autoexplicativo, e nesse slide vocês vão poder fazer a atividade que já está na plataforma e que já está no Google Drive, tá bom? Beijo para vocês. E aí, tudo bem com vocês? Bom, aqui é a Proluana, de inglês, e hoje nós vamos estar vendo o conteúdo chamado Prepositions. Lembrando que esse conteúdo é para a galera do sétimo ano, certo? Que nós iniciamos esse assunto. Lembrando que já tem atividade no Google Drive e na plataforma se referindo às prepositions. Como eu falei anteriormente, para falarmos de preposição, é algo muito amplo na língua inglesa, porque as preposições, elas são muitas e elas têm significados muito distintos dependendo do contexto. Por quê? Porque as preposições em língua estrangeira, elas, em português, quando nós traduzimos para o português, elas trazem vários significados, não um especificamente, certo? Ela não tem uma tradução fixa certa. Quando nós falamos de prepositions in, on e at, nós vamos nos referir ao tempo, a preposição especificamente para o tempo. Qual é o significado delas quando nós falamos de tempo? É isso que nós vamos ver nesse vídeo de hoje. Vamos lá. O que é uma preposição ou preposition? É uma palavra que liga dois termos e estabelece uma relação entre os mesmos, certo? O in, on e at, elas podemos dizer que do inglês para o português, elas têm o mesmo significado. As três significam no, na e em. Porém, cada uma delas tem o seu uso específico. E é isso que nós vamos ver nesse vídeo aqui. É isso que nós vamos tentar aprender. Lembrando que a professora é muito complicado entender o uso dessas preposições? Não. A questão das preposições é prática. É colocar em prática. É a mesma coisa que no português. Quando nós colocarmos elas em práticas nas sentenças gramaticais, vocês vão entender que não é difícil. Vamos falar de in, da preposição in. Quando falamos de tempo na preposição in, ela é utilizada diretamente quando nos referimos a cities, states, countries, years, month of the year e seasons of the year. O que quer dizer isso em português? Cities quer dizer cidades, ou seja, quando nós vamos falar de alguma cidade em inglês, nós vamos utilizar a preposição in, ou seja, em Salvador. Olha o exemplo que eu coloquei aqui, o primeiro. Tá escrito assim, I live in São Paulo, ou seja, eu estou especificando uma cidade aqui, ó, vocês podem ver bem direitinho, estou passando aqui um grifadinho amarelo, I live in São Paulo. States, quando nós falamos de estados, certo? I live in Bahia, então se eu quero falar que eu moro na Bahia, eu uso a preposição in, porque eu estou me referindo ao estado. Countries, quer dizer países, a mesma coisa. Years quer dizer ano. For example, aqui, ó, in 2010, ó, em 2010. Months of the year, que significa meses do ano. For example, I was born in February. Ou seja, eu nasci em fevereiro, ó. Especificamente, eu usei o exemplo aqui, in April, em abril. E seasons of the year, que é estações do ano. Certo? In the spring, in the summer, in the winter, in the fall. Então, são os usos da preposição in.
Próximo slide, nós vamos falar sobre a preposition on. Quando nós nos referimos à preposition on, ela é utilizada diretamente para falar de days of the weekend, days of the month, dates consisting of months and day, holidays using the word day, ou seja, em português, days of the week, dias da semana, for example, on Monday, on Friday, on Saturday, ó, como eu coloquei aqui no primeiro exemplo. Oh, sorry, voltando. Days of the month. Lembra quando eu chego, principalmente quando eu chego na sala de aula e coloco a data para vocês, eu especifico lá on 1st March. On. Observem que eu sempre coloco no quadro o on e a data. Dates consisting of month and day. For example, datas que consistem o mês e o dia. Aqui nesse exemplo. On February 25th, ok? Então, em 25 de fevereiro, em 25 de fevereiro. Holidays using the word day, feriados com a palavra dia, ou seja, on Christmas Day, on Easter Day. Aqui, ó, o último exemplo se refere ao, se refere ao último exemplo, ó, o último exemplo se refere ao último exemplo. Ou seja, palavras que consistem, a palavra dia, feriados que consistem a palavra dia, no dia de Natal, no dia da Páscoa. Então, nós vamos utilizar a preposition on. Espero que vocês estejam entendendo. E o at, ele é bem básico, porque ele se refere a lugares e a momentos específicos, para horas e para um tempo certo. Para um tempo certo, para hora, certo? Para feriados sem a palavra dias. Por exemplo, eu botei aqui o at night, at midnight, at 7 o'clock, at 7:30 o'clock. Então, assim, observem que o uso do at, ele é bem específico, certo? Ele é para indicar mesmo um lugar específico. At school, at shopping mall, at beach. Então, assim, quer dizer at home, então quer dizer um lugar específico no qual a pessoa esteja. E quando nós falarmos de feriados, lembrem, quando for o feriado que contém a palavra day, que significa dia, nós vamos utilizar on Christmas Day, on Easter Day. E quando não tiver a palavra day, nós vamos utilizar o at Christmas, no Natal, at Easter, na Páscoa. Certo? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham entendido bem direitinho o vídeo. As preposições, elas são inúmeras e contêm inúmeros significados. Porém, quando nós falarmos dessas aqui, elas vão ser usadas especificamente para isso daqui, tá ok? Reforçando mais uma vez o que foi falado no início do vídeo. Já tem atividade na plataforma, já tem atividade no Google Drive. Qualquer dúvida, podem estar entrando em contato comigo. Eu espero que vocês tenham entendido. Fiquem em casa, se cuidem e I see you soon, ok? Kisses.